Livro Reportagens de Além-Túmulo, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do irmão X. Lição de número 22. O remédio à preguiça. Assim que Januário Pedroso encontrou a brecha desejada, empenhou relações prestigiosas, multiplicou empenhos, mobilizou a parentela e enfileirou-se no serviço público, desfrutando um título respeitável. Na grande transformação ministerial que lhe oferecera a oportunidade, coube-lhe atribuições de ordem técnica, interessante à vasta região do país, onde lhe competia orientar o trabalho de pecuários e lavradores. Entretanto, ao ver-se revestido de autoridade e lendo seu nome nas tabelas de pagamento do jornal oficioso, voltou à inércia de outros tempos, de que saíra tão só por conjugar o verbo pedir. Não era mau companheiro Pedroso, mas em matéria de serviço era de uma negação absoluta. Assinava o livro de ponto regularmente. Sentava-se à mesa de trabalho rodeado de documentos e fichários volumosos. Todavia, se o superior hierárquico tardava em aparecer, ele se erguia vagaroso, mãos nos bolsos, e procurava o primeiro colega em disponibilidade para conversações ociosas. Visitava as diversas seções de serviço, criticava os que trabalhassem, distribuía anedotas insosas e, quando o chefe se instalava no gabinete, retomava o lugar, de mãos ocupadas e cérebro vazio. Januário, poderá informar-me o que há com o processo de construção do parque avícola? Indagava o diretor preocupado. Aqueles papéis que me entregou no mês passado para guardar? Respondia o funcionário pausadamente, em longa frase, complicando o assunto em vez de explicá-lo. Sim, mas não lhe dei para arquivar, e sim para informar. Pedroso fungava ruidosamente, movimentava a mão pesada no monte de documentos, espraiava o olhar preguiçoso e, muito depois, no segundo expediente, aproximava-se do chefe e esclarecia. Eis aqui o processo. No entanto, precisa ser selado. O diretor fixava-o entre a piedade e a impaciência e dizia: Pedroso, não ignoro a falta dos selos e creio que, ao lhe confiar o trabalho, referi-me à providência. Sim, senhor. Com essas duas palavras, voltava à mesa e a papelada continuava a esperar solução. No dia imediato, encontrando-se ambos a sós, o diretor tornava a palavra com benevolência. Você, Januário, necessita despertar na profissão escolhida. É moço, inteligente, culto. Contudo, faltam-lhe iniciativa e diligência. Não se comove, porventura, ante a perspectiva de serviços que nos requisitam esforço? Anime-se, mobilize energias, dê andamento aos processos, procure interessar-se pelo trabalho ativo. Deve compreender que não estamos aqui para cruzar os braços ou deixar que as circunstâncias nos governem. O rapaz baixava a cabeça e respondia: Sim, senhor. Ante o silêncio e a humildade postiça, rematava o diretor bondosamente: Pois bem, vamos então pensar e trabalhar. Traga-me a relação dos núcleos pecuários do norte. Daí a pouco, Pedroso vinha dizer que a relação estava incompleta. Quando ouvia advertências diretas do superior, o funcionário mostrava-se tímido. No íntimo, porém, andava cheio de considerações tendentes à rebeldia. Que era o serviço público em seu modo de ver, senão o lugar do menor esforço? Achava-se
garantido pelo decreto de nomeação. Não poderia ser alijado sem rumoroso processo administrativo e recebia, por isso, as advertências da chefia sem maior preocupação. Concitado energicamente ao dever, curvava-se cuidadoso e prosseguia nos velhos hábitos. Compreendendo a dificuldade, o superior resolveu observar-lhe as possibilidades de outro modo e enviou-o à zona do norte, conferindo-lhe honrosas responsabilidades no fomento da produção agrícola e pecuária. Pedroso demorou-se mais de um ano sem dar notícias de suas atividades. Impressionado, o chefe chama-o à sede dos trabalhos. Então, Januário, diga-nos alguma coisa. Que fez neste ano de tarefas novas? Perguntou bem-humorado. Não foi possível realizar coisa alguma, replicou o funcionário preguiçoso. A região é muito seca. Sorriu o chefe paciente e explicou. Mudará então de zona. Designá-lo-ei para serviços no sul. E assim foi. Decorrido, porém, um ano, voltou subordinado informando que o sul não lhe oferecera elementos adequados. O chefe tolerante exclamou, antecipando-se às justificativas. Compreendo. Se você encontrou tanta seca no norte, certo foi surpreendido por água excessiva no sul. Todavia, poderei mudar sua rota. Irá agora para oeste. O funcionário obedeceu, mas decorridos 8 meses, regressava declarando que o oeste não passava de florestas selvagens. Nova designação para o leste. No entanto, após 2 anos em que Pedroso apenas remetia notificação telegráfica de ponto para efeito de pagamento mensal, voltava à sede, alegando que nada pudera fazer, devido às derrubadas extensas e ao espírito ruralista da região, refratário aos métodos modernos de agricultura e criação animal. O superior olhou consternado e assentou com resignação. Vá ficando por aqui mesmo. Não queria o subordinado outra coisa, e a velha vidinha continuou entre processos por despachar e obrigações por atender. Concluiu o diretor que Pedroso era impermeável a conselhos e esclarecimentos, e, conformado, passou a considerá-lo um mal irremediável na repartição confiada à sua guarda. O tempo correu e Januário sempre se manteve no mesmo lugar. Se lhe perguntassem quanto a preferências na vida, talvez respondesse que, acima de tudo, apreciava comer e dormir. A morte do corpo foi encontrá-lo nessa atitude de inércia incompreensível. Atirado, então, a verdadeiro torvelinho de necessidades espirituais, em vão buscava esclarecimento nas rodas de serviço, onde permaneciam velhos companheiros. A maneira do idiota que acordasse subitamente, ignorando o verdadeiro caminho para a compreensão de si próprio, queria explicações e conselhos. Agora, porém, os amigos da terra não lhe percebiam a presença e estavam muito ocupados para recordá-lo com intercessões espontâneas. Debalde chamou, suplicou, insistiu, e não poucos anos gastou na ansiedade penosa. Somente muito mais tarde, colhido na desesperação por entidades caridosas, foi conduzido à presença de antigo orientador espiritual em condições de prestar-lhe ajuda eficiente. Enfrentando o generoso trabalhador da espiritualidade, queixou-se ruidosamente, exteriorizando as mágoas íntimas. Não necessita expor tão minuciosas explicações, exclamou o sábio mentor. Não é você Januário Pedroso, antigo servidor de tarefas rurais no planeta? Pois que,
conhecem-me aqui? Indagou boquiaberto. Esperava-o há muito tempo, tornou o benfeitor. E pode crer que demorou no caminho, porque desejava ainda escorar-se nos amigos encarnados, mesmo depois da transição da morte. Enumerou Januário as dificuldades em pranto copioso. Sentia-se desventurado, sem a dedicação de ninguém. Implorou, ansioso, a renovação da experiência terrestre. Queria trabalhar, entendia agora o valor do espírito de serviço. O instrutor, porém, depois de ouvi-lo, tolerante, esclareceu serenamente. De suas anotações, em meu poder, não consta motivo para tantas lágrimas, e sim apontamentos convidando a reflexões muito sérias de sua parte. A permanência no mundo não lhe foi senão longa série de repousos, cestas, licenças, férias, abonos. Poltronas e leitos instruem a história de sua última encarnação. Assombrado, o ex-funcionário objetou: mas eu trabalhava no serviço público. Tal circunstância lhe agrava a situação. Se houvesse lesado alguém na esfera particular, a intercessão e a tolerância facilitariam a solução dos seus problemas. Todavia, você é obrigado a prestar contas à coletividade, destacando-se uma classe inteira sobre a qual sua vida pesou como parasita indesejável. Não poderei, entretanto, voltar à terra para retificar meus erros? Será crível que se me fechem as portas da renovação? Sim, suas lágrimas de arrependimento são dolorosas e sinceras. Não ficará sem recursos. Ah, graças a Deus, falou o mísero. Regressarei ao mundo, voltarei à minha repartição, compreenderei agora os meus companheiros. Isto é que não, explicou o mentor com serenidade. Na terra a senha ainda é: contra a preguiça, diligência. Agora, porém, não estamos na esfera do globo. Você está enfermo e precisa remédio. A senha há de ser diferente. Como? Interrogou o infeliz aterrado. O magnânimo orientador dirigiu-lhe significativo olhar e perguntou: que indicava você na qualidade de servidor do campo quando o fogo invadia a pastagem? Pedroso, embora intrigado, respondeu: aconselhava o contra-fogo. O generoso amigo esboçou um gesto de bondade tranquila e esclareceu: tenho de partir do mesmo princípio. A ociosidade invadiu sua vida. Contra a preguiça devo receitar a imobilidade. Para que aprenda a estimar o trabalho e a criar o sublime desejo de movimentação no mundo, você renascerá paralítico.